Olá, meus queridos alunos e alunas da Escola Municipal Marcílio Rangel, sou o professor Valdemar, aula de História para as turmas do nono ano, A, B e C, ok? Gente, hoje nós vamos estar começando um novo conteúdo, a gente vai estar começando a falar sobre a ascensão do fascismo e do nazismo, tá? Então, no decorrer da aula, a gente vai entender o que foi o fascismo, o que foi o nazismo, e eu vou já adiantar para vocês que foram dois regimes totalitários, né, dois regimes ditatoriais, em que teve como principais governantes o Mussolini, certo? Benito Mussolini, que é esse cara aqui, que foi o governante da Itália, e nós temos esse aqui mais famoso, né, que foi o Adolf Hitler, que foi o governante alemão, tá certo? Então, o fascismo na Itália e o nazismo na Alemanha. Vamos lá, nazismo e fascismo. O período entre guerras, né? Que período entre guerras é esse? É o período entre a Primeira e a Segunda Guerra, certo? Foi caracterizado pela crise do modelo liberal na política, na economia, e influenciou a ascensão de regimes antidemocráticos. Esses regimes totalitários, eles são regimes antidemocráticos, ou seja, são regimes em que os indivíduos, né, eles não têm liberdades individuais, tá? Eles são totalmente controlados pelo governante, ok? Então, os dois regimes que marcaram na Europa, esse período aí entre guerras, foi o nazismo na Alemanha e o fascismo na Itália, tá? É possível afirmar que a crise, o ressentimento e os ressentimentos derivados da Primeira Guerra Mundial, da crise econômica de 1929, que gerou aquilo que os historiadores chamam de a Grande Depressão, formam os principais elementos que explicam o surgimento desses regimes, certo? Então vamos trocar em miúdos aqui. Esses regimes totalitários, né, o nazismo e o fascismo, eles vão surgir em consequência da Primeira Guerra Mundial e da crise econômica de 1929, consequentemente a Grande Depressão que resultou aí dessa crise, tá? Então é nesse contexto aí que vão surgir esses dois regimes totalitários conhecidos como nazismo, que ocorreu na Alemanha, e o fascismo na Itália. Então, nazismo, a gente vai ver um pouco do nazismo, né, que ocorreu na Alemanha. O nazismo, gente, baseia-se na doutrina do nacionalsocialismo, né, formulada por esse cara aqui, ok? O Adolf Hitler. Ele é bastante famoso, eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar dele. Viveu aí entre 1889 e 1945, tá? A essência da ideologia nazista, ela encontra-se no livro de Hitler, Minha Luta, ou Mein Kampf, certo? Hitler escreveu um livro com esse título aí, Minha Luta, Mein Kampf em alemão, né? E ele vai defender o racismo e a superioridade da raça ariana, certo? Então, o Adolf Hitler ele vai começar a propagar aí uma superioridade de uma raça, a raça alemã, certo? Então, nesse livro que é de autoria do Hitler, ele vai mencionar aí essa doutrina, tá? A superioridade da raça ariana, que é a raça alemã. Então, ele vai passar a negar as instituições da democracia liberal e a revolução socialista. Ele apoia o campesinato e o totalitarismo, né? A luta pelo expansionismo alemão. Então, ele vai lutar também por isso aqui, ó, que é o expansionismo alemão, né? O alemão vai se expandir aí como país. Aqui nós temos o símbolo do nazismo, né, do sistema nazista, que é a suástica, muito famoso também. As causas do surgimento aí do nazismo, né? Ao final da Primeira Guerra Mundial, além de perder territórios para a França, Polônia, Dinamarca e Bélgica, os alemães eles são obrigados pelo Tratado de Versalhes, né? Nós falamos sobre isso aqui quando falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, que ao término da Primeira Guerra Mundial, os países que venceram a guerra, eles vão impor aos países perdedores esse tratado aí, conhecido como Tratado de Versalhes, tá? E nesse tratado, gente, a Alemanha ela vai ser considerada como a principal culpada da,
da tragédia da Primeira Guerra Mundial, tá? Então a Alemanha ela vai ter que pagar indenização aos países vencedores, dentre outras penalidades. Essa penalidade aqui, né, no Tratado de Versalhes, vai fazer com que a dívida externa da Alemanha cresça e comprometa os investimentos internos, gerando o quê? Falências, gerando inflação, desemprego em massa, tá bom? Então, a Alemanha vai ficar um país praticamente falido após a Primeira Guerra Mundial. Então, esses fatores criaram condições favoráveis ao surgimento e à expansão do nazismo no país, tá? Por causa desses fatores aí é que lá na Alemanha Hitler vai começar a falar nesse sistema, né? Nesse regime nazista. Surgimento, né? Utilizando-se de espetáculos de massa como comícios, desfiles e também dos meios de comunicação, jornais, revistas, rádio e cinema, o partido nazista ele consegue mobilizar a população por meio do apelo à ordem e ao revanchismo. Ó. A Alemanha ela começa a colocar na cabeça dos alemães, da população, aquela ideia de revanche, né? Nós perdemos a Primeira Guerra, mas a gente vai dar o troco. Então, no ano de 1933, Hitler chega ao poder através de eleição, né? Via eleitoral, ele foi eleito, sendo nomeado primeiro-ministro, tá bom? Com o apoio de nacionalistas, católicos e setores independentes. Com a morte do presidente alemão, na época Hindenburg, Hitler torna-se chefe de governo, o chamado chanceler, né? E chefe de Estado, presidente. Interpreta o papel do Führer, né? Que é o guia do povo alemão, criando o Terceiro Reich, ou Terceiro Império Alemão. Quais eram as ações do regime nazista, gente? Com poderes excepcionais, olha só, poderes excepcionais. Hitler suprime todos os partidos políticos, ou seja, ele vai acabar com os partidos políticos, com exceção do partido nazista, tá? O único partido que vai sobrar na Alemanha é o partido nazista, que é o partido criado pelo próprio Hitler. Ele vai dissolver os sindicatos, ele vai caçar o direito de greve, fecha os jornais de oposição, estabelece a censura à imprensa, tá? E apoiando-se em organizações paramilitares, como a SA, que é a Guarda do Exército, a SS, Guarda Especial, e a Gestapo, que é a Polícia Política da Alemanha, ele vai implantar o terror com a perseguição dos judeus, aos judeus. Ok, gente? Então Hitler vai promover uma perseguição muito forte aos judeus. Fascismo na Itália. Então aqui a gente já passa a falar do fascismo, né? Nós falamos do nazismo na Alemanha e aqui a gente passa a falar do fascismo na Itália. Um regime político de caráter autoritário, é importante que a gente entenda, né, o significado dessa palavra, que é diferente de autoridade, viu, gente? Autoridade é um poder, certo? Todo chefe de Estado, ele tem poder, ele tem autoridade, ok? Agora, ele não pode ser autoritário, porque autoritário é o abuso desse poder que lhe é otorgado, tá bom? Então, o fascismo é um regime político de caráter autoritário que surge na Europa no período entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, ok? Originalmente é empregado para denominar o regime político implantado pelo italiano Benito Mussolini. Então, esse cara aqui, ó, Benito Mussolini, é o chefe aí desse regime fascista, tá? No período de 1919 a 43. Suas principais características, ou as principais características do regime fascista, é o totalitarismo, né? O que o totalitarismo faz? Ele subordina os interesses dos indivíduos ao Estado. O indivíduo ele não tem liberdade, tá? Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem que fazer aquilo que o Estado ordena. Então, o indivíduo está subordinado ao Estado, ok? Outra característica, o nacionalismo, que tem a nação como forma suprema de desenvolvimento, e o corporativismo. Então, essas são as três características desse regime conhecido como fascismo. Totalitarismo, nacionalismo e o corporativismo. O que é o corporativismo? Os sindicatos patronais e trabalhistas são
os mediadores das relações entre o capital e o trabalho. Nós temos aqui uma imagem que representa o fácil, né? Fácil desse nome fácil é que vem a palavra fascismo. Fácil, gente, é um machado. Machado, símbolo do fascismo. Vocês percebam aqui o machado, tá? Machado, que é o símbolo do fascismo. E nós temos aqui um feixe de varas, ok? Esse feixe de varas aí que vai dar o feixe e o machado que vai dar a origem a esse nome fascismo, ok? Então, o fácil, o plural face, era um instrumento da autoridade real dos primórdios da história de Roma. Era o quê? Um feixe de varas de avelã, certo? Amarradas, um feixe de varas de avelã amarrado. E com o machado à frente, daí o nome fácil, feixe, né? A ideia básica era de que a união faz a força. Eles diziam o seguinte, se pegarmos um conjunto, várias varas de avelã, e a gente amarrar elas, ela é muito mais forte, tá? Muito mais difícil de quebrar. Se você pega só uma varinha de avelã, você quebra ela facilmente, mas a partir do momento em que você junta várias varas de avelã e amarra, então se torna mais difícil de quebrar, tá? Então isso aí ela vai representar o quê? A união, né? Ele vai dizer que a união faz a força, juntos nós somos mais fortes. É por isso que o fascismo tem como símbolo o feixe, né? Daí vem o nome fascismo. Quais foram as causas, né, do surgimento aí? Embora estivesse ao lado dos vitoriosos, a Itália enfrentava enorme dificuldade, tá? Esse regime, gente, ele surgiu na Itália, tá bom? A guerra foi desgastante para a Itália, o país, né? E as compensações econômicas que prometeram para a Itália não vieram. Além disso, o sistema político estava enfraquecido. Os comunistas italianos comparavam a situação italiana à situação da Rússia, né, do Império Russo, que estava vivendo aí também uma revolução, a Revolução Bolchevique, tá? Então, tanto a Rússia quanto a Itália viviam aí nessa revolução. Surgimento, né? O fascismo ele nasce oficialmente em 1919, quando Mussolini funda em Milão um movimento intitulado Fácil de Combatimento, cujos integrantes, né, os camisas negras, opõem-se à classe liberal. No ano de 1922, as milícias fascistas desfilam na marcha sobre Roma e Mussolini é convocado para chefiar o governo da Itália. Mussolini é convocado pelo rei para chefiar o governo em uma Itália que atravessa profunda crise econômica. Então Mussolini ele vai surgir aí como salvador da pátria, certo? A Itália estava vivendo aí uma profunda crise econômica, e o rei, né, da Itália ele vai convocar Mussolini para governar a Itália com o objetivo de tirar a Itália dessa crise. Quais foram as ações do regime fascista? No ano de 1929 há um endurecimento do regime, que significa cerceamento à liberdade civil e política, derrota dos movimentos de esquerda, limitações ao direito dos empresários de administrar sua força de trabalho e unipartidarismo, certo? Unipartidarismo, ou seja, do jeito que Hitler fez na Alemanha, acabando com todos os partidos políticos, deixando apenas o partido nazista, o Mussolini ele vai fazer também na Itália, ele vai criar o unipartidarismo, apenas um partido, né, dominando o país. Ele vai acabar com os outros partidos políticos. A política adotada, entretanto, é eficiente na modernização da economia industrial italiana e na diminuição do desemprego. Pessoal, foi um breve resumo que a gente fez. Nas próximas aulas a gente vai se aprofundar um pouquinho mais, ok? E por enquanto a gente fica por aqui. Até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.